O dramaturgo Paulo Atto, ele é autor do livro Atto em Três Atos e Memórias da Censura, que fala um pouco aí do processo da censura sofrida nos anos 80. Os anos 80 que são muito conhecidos assim por uma certa efervescência de abertura, rock nacional, um certo arejamento, deixou saudade, He-Man, Xuxa, mas fale um pouquinho de como é que foi esse processo de censura, porque a gente às vezes esquece que ali ainda havia ditadura, né? Ainda havia submissão das peças, das obras artísticas ao departamento da Polícia Federal, de censura. Paulo Atto, boa noite, seja bem-vindo. Fale um pouquinho de todo esse processo aí, como é que isso está retratado no seu livro. Boa noite, James. Boa noite a todos os ouvintes. Foi praticamente impossível evitar falar da censura quando eu pensei em fazer esse livro que retoma a trilogia de início da minha carreira, que começa justamente aí no início dos anos 80. É bom lembrar que esse é o período da redemocratização. Então, nós ainda não tínhamos a Constituição, que foi promulgada, né, em outubro de 88. E a censura, ela não era apenas uma censura de gosto ou uma censura de um grupo sobre o outro, era uma censura institucional, né? Era uma divisão do Ministério da Justiça ligada à Polícia Federal. Então, a gente, para trabalhar no teatro, para apresentar os espetáculos, nós tínhamos que submeter primeiro o texto. O texto era enviado para Brasília, né, algum tempo antes, depois passou a ser examinado aqui mesmo, em Salvador, e nós recebíamos, depois de 3 semanas, um mês, com alguma deliberação sobre o texto. Ou seja, eles examinavam o texto e poderiam, por exemplo, fazer cortes, dizendo, esse pedaço aqui não pode, esse trecho aqui não pode, poderiam censurar uma cena inteira, ou seja, o texto poderia vir cortado. Vinha também já com um indicativo de impropriedade, como eles chamavam, da faixa etária. Então, impróprio para menores de 16 anos, impróprio para menores de 18 anos. Não existia nenhum critério objetivo para essa análise. Era tudo muito subjetivo e dependia muito do censor. Quer dizer, existiam funcionários públicos, que eram os censores, no Departamento da Polícia Federal, que trabalhavam para a divisão de censura de diversões públicas, como era o famigerado órgão, né, como se chamava. Depois disso, quando estava próximo da estreia do espetáculo, ia um censor, né, com o texto na mão, nós ficávamos com uma cópia, eles carimbavam o texto todo, eu tenho esses textos carimbados até hoje, na Polícia Federal, Divisão de Censura, e eles assistiam muito próximo da estreia, uma semana de estrear, 4 dias a 3 dias. Nesse momento em que eles viam o ensaio, era um ensaio geral, um espetáculo completo para que eles pudessem fazer o exame da censura com o texto na mão. Eles poderiam deliberar de novo por novos cortes, a partir das cenas do espetáculo. Eles poderiam declarar que aquela peça estava proibida, eles poderiam declarar que está proibido em todo o território nacional, como várias vezes aconteceu. Então, eu tive censores assistindo às minhas peças na década de 80 até 87, né, que é a peça que faz parte do livro, que é a Confissão. Eu tive um censor que ia assistir às vésperas da estreia. E, em 87, a peça Confissão era uma peça muito ousada para a época. Eu já ouvi até de alguns jornalistas agora no lançamento do livro que, olha, se você montasse esse espetáculo hoje, também ia ser impactante, porque ele trata justamente sobre o poder, as relações de poder, as relações institucionais, como é que o indivíduo fica diante desse poder, né, o emaranhado de leis, de decisões que são construídos para manietar, para sujeitar, né, a pessoa, e chegando ao limite do corpo, quer dizer, falávamos de tortura na peça. E, surpreendentemente, não sei se já os ares da abertura, a gente conseguiu estrear sem corte, mas proibido para menores de 18 anos. Mas eu tive problemas anteriormente em outros estados. Eu viajei muito com a Delirá, que é meu primeiro espetáculo, né? Nós fizemos uma turnê no Nordeste e, ao chegar em cada cidade, nós tínhamos que levar no Departamento de Censura da Polícia Federal, levar o certificado que nós já tínhamos de Salvador, da Bahia. E eles olhavam e, às vezes, somente deliberavam.
a gente tinha a ideia de que eles se falavam, eles se telefonavam, a gente ficava claro, não era uma coisa oficial, mas a gente tinha a ideia, pelo que eles falavam muitas vezes para a gente, dizer, não, eles conversaram com o pessoal da censura na Bahia. E às vezes eles simplesmente diziam, ok, vai ser, né, tudo bem, 16 anos, como era esse espetáculo, era um recital de poema, impróprio para menores de 16 anos. Podia ser livre, não tinha nenhum problema, mas era impróprio para menores de 16 anos, porque a razão que eles alegavam é conflitos psicológicos e temática complexa. É até engraçado hoje você imaginar que um jovem de 16 anos não possa assistir uma peça com uma temática complexa, né? Então, a gente chegava e tinha que apresentar esse certificado. E, às vezes, o censor daquele estado, ele queria assistir o espetáculo, que foi o que aconteceu em Pernambuco. O censor disse, não, a gente tem que ver o espetáculo, mas vocês vão chegar aqui num dia, eu liguei antes de Natal, vocês vão chegar num dia que nós não vamos ter mais censor. Então, assim, a peça não vai ser apresentada. Disse, mas nós temos um certificado, já fomos, né, já passamos por todo esse processo. Não, mas aqui em Pernambuco só estreia se a censura assistir antes. E aí eu fui convocado para uma reunião quando eu cheguei, né, eu acho que a diretora do Departamento da Polícia Federal, tinha umas 2 pessoas, e eles fizeram uma série de perguntas sobre o texto, sobre o espetáculo, né, perguntas que hoje parecem absolutamente absurdas, mas que aconteceram. E foi um feito, para a época foi uma coisa que as pessoas não acreditavam. Nós conseguimos a liberação, só que em Salvador era para 16 anos. Eles disseram, não, a gente vai liberar o espetáculo, mesmo se assistir, mas para 18 anos. Muito bem, a gente está conversando com o Paulo Ato, autor do livro Ato em Três Atos e Memórias da Censura, falando aí um pouco desse processo da censura que ele próprio sofreu, da relação que ele teve com a censura de costumes, artística, no início dos anos 80. Paulo, você falou aí das perguntas absurdas que lhe foram feitas. Eu lembro sempre, quando esse assunto é abordado, de uma entrevista de Chico Anísio, dizendo o seguinte, que ele achava que se a censura fosse feita, por exemplo, pelo general, por Geisel, por exemplo, Figueiredo, que talvez fosse até mais branda, porque o censor, o agente federal, tinha medo de deixar passar alguma coisa e depois ser repreendido. Então ele ia cortando tudo. E deu um exemplo que é bem típico dos absurdos, de que numa peça dele tinha assim, traga uns afrescos de Rafael. E o censor riscou e escreveu embaixo, não diga afrescos, diga rapazes de maus modos. Eu, que, eu, queria, eu queria que você contasse assim, esses absurdos, essas perguntas que lhe foram feitas, como era a relação com o censor, cheio de poder, diante do artista. Carlos Heitor Coni tem uma crônica que ele fala: os censores eram muito burros, eles não conheciam nada, então às vezes a interpretação deles era muito absurda. E ele narra um fato que aconteceu com Ferreira Goulart, que Ferreira Goulart, né, era um comunista sumido, enfim, e eles vão atrás de Ferreira Goulart e encontram na casa de Ferreira Goulart um livro que se chamava Do Cubismo à Arte Neoconcreta. E eles fazem Ferreira Goulart responder por que esse livro está aqui. Porque eles interpretaram que cubismo, né, o movimento das artes plásticas, fosse ligado a Cuba. Então, era alguma ligação com a Cuba. Realmente eram perguntas muito absurdas. No caso de Até Delirar, o espetáculo começa na rua. Então, a primeira cena tem uma série de transeuntes, de pedestres, caminhando no centro de uma grande cidade. Essa era a primeira cena. E tem um punk, tem um mendigo, tem o poeta, tem uma freira, tem um estudante. E, no caso, a pergunta do censor foi, bem, nós estamos vendo aqui um mendigo, um punk, uma freira. O que é que esse punk está fazendo com essa freira? Ao que eu saiba, nada. Eles estão passando pela rua, não há nenhum tipo de interação entre esses personagens, eles apenas, vamos dizer, desfilam pela rua, compõem, né, uma rua em movimento numa grande cidade, mas não acontece nada com eles. Depois eles me perguntaram, tem alguma cena de nudez? Eu digo, não tem nenhuma cena de nudez. Tem alguma amostra de seio, algum seio, amostra? Não tem nada disso, não tem nenhuma insinuação, nenhuma coisa desse tipo. E tem algum tipo de aberração na peça? Aí eu olhei e disse, não, de jeito nenhum. Mas até hoje me pergunto que diabo de aberração era essa que eu queria encontrar para proibir. Tem algum tipo de aberração? É uma ótima pergunta. Agora, você falou que
a crítica ao seu livro, já agora, alguns jornalistas apontaram que determinadas cenas, determinados trechos dos espetáculos poderiam ser censurados também agora. Agora nós temos também um momento em que há muita censura das redes, muita censura assim do público. Inclusive, por exemplo, editoras contratam a função nova, que é o leitor sensível, alguém para prever que determinado trecho vai ofender talvez determinado grupo, para que haja já uma prevenção e saia tudo assim muito limpinho. E nem sempre tudo bem comportado é o ideal para a arte. Tem alguma coisa que você acha nos seus espetáculos que hoje seriam talvez assim chocantes ou desconfortáveis, não necessariamente para a censura oficial, mas para a censura civil, digamos assim, ou a censura digital? Eu acho que já existe. Estamos vivendo já uma época que tem muita censura, né? Recebe outros nomes, leitor sensível, né? Uma curadoria mais especial, temas que são, né, mais complicados, mais complexos de serem apresentados. Isso já foi feito aí por algumas instituições ligadas, inclusive ao governo, que proibiram peças de se apresentar que já estavam contratadas no espaço, que haviam ganho um edital, uma concorrência pública, e não puderam se apresentar. Eu acho que tudo que tem a questão do corpo, dos limites do corpo, da tortura, é chocante, né? Eu acho que uma das cenas mais fortes de A Confissão é justamente uma cena em que um dos personagens leva o outro a se automutilar. Quer dizer, ele quase se automutila. E isso é feito através de um livro imenso, né? Como se fosse um livro de leis, que ele vai lendo e vai levando aquele personagem, que no caso é o réu, a cometer essa automutilação, que ele quase vai até o final. Então, eu acho que essa cena seria uma cena muito forte, né? E agora, diga-se de passagem, nós encaretamos bastante, porque essa cena não houve nenhum tipo de reação a essa cena quando a gente esteve em cartaz. Nenhum. Nós fizemos uma temporada, ganhamos o edital de ocupação da Sala do Coro, do Teatro Castro Alves na época, e as pessoas falavam muito da força do texto, né? Era um texto de um jovem de 24 anos na época, e que era um texto muito forte, foi um texto que chamou muita atenção da imprensa. Paulo Altran levou o texto para ler, me escreveu uma carta belíssima, ficamos, por causa disso, amigos até a despedida dele. Então, assim, o texto tinha uma força de construção das imagens. A cena de tortura, por exemplo, ele não toca na pessoa que está sendo torturada, né? O torturador, ele não toca, ele vai girando uma roda e vai narrando o que o outro vai sentir à medida que ele gira essa roda. Então, essas cenas eram muito fortes. E a personagem feminina, que era a única que tinha no texto, era uma morta. Isso tinha uma relação com a pátria, como se fosse a pátria, né? Mas uma terra-mãe, né? Que estava morrendo. E isso era também muito forte. E era uma jovem atriz que fazia, André Lia, no fulgor dos seus 20 e poucos anos, com o desafio de fazer um personagem que era morta, que tinha também esse impulso da vida, né? Mas que tinha uma ligação muito forte com a morte, né? Com a aniquilação. Que a chave da peça era: a morte é um poder ilimitado, né? Mors infinita potestas est. Era uma frase em latim que, segundo eles, estava na entrada desse local onde esse jovem se perde. Então, também tem essa ideia de que o jovem entra no espaço imaginando uma coisa e ele se perde com esses personagens meio fantasmas, né? Então, era o que povoava a cabeça desse rapaz de 24 anos. Eu acho que era o momento, eu acho que foi um retrato desse momento que a gente vivia no Brasil, e é lamentável, né, que a gente veja hoje esse retrocesso, sobretudo com as pessoas, né, grupos de pessoas, que eu é incrível a gente imaginar. Eu jamais poderia imaginar que aos 62 anos eu estaria assistindo um remake muito mal feito, com péssimos atores, entendeu? Desse período tão nefasto que a gente viveu no Brasil. Paulo, o seu livro saiu pela editora do Teatro Popular de Ilhéus. Quem quiser encontrá-lo, o que é que faz nesse tempo em que não tem muita livraria mais nas cidades?
Não tem, né? As duas maiores livrarias fecharam, infelizmente. Nós estamos negociando a venda dele em plataforma, né? A gente está com duas plataformas já, mas não é um processo tão simples. Nós imaginamos que o livro pronto vai ser. Não, não é tão simples. Mas nós estamos para finalizar. Por enquanto, as pessoas estão pedindo, né? E a gente tem vendido livros assim, por um e-mail que é festivalcaatinga@gmail.com. Só pode pedir lá, recebe toda a orientação e o livro chega em casa da mesma forma. Só não é um site, mas festivalcaatinga@gmail.com. Qualquer pessoa interessada Por pode esse e-mail mandar um consegue e-mail, as respostas consegue e os comprar caminhos. tranquilo. Já recebe toda a orientação, como Uhum. fazer, e o livro chega pelo correio, Aí, tranquilamente. que beleza, ó. Ato em Três Atos e Memórias da Censura de Paulo Ato. Como é? Festival Caatinga. Caatinga, arroba Festivalcaatinga@gmail.com. gmail.com. Você pode adquirir. Paulo, foi um prazer falar contigo. Sucesso sempre. Espero que as coisas melhorem para todo mundo, especialmente para o teatro que precisa de proximidade. São tempos insalubres, especialmente para a sua arte. Com certeza, James. Obrigado a vocês pelo espaço e também fico na torcida que as coisas melhorem. Mas nós também, cada um pode fazer alguma coisa para a situação ficar melhor. Isso aí. Obrigado.